A Unicesumar, em parceria com a UEM, está realizando um projeto de combate à obesidade na adolescência. A intenção é melhorar a qualidade de vida do pessoal que tem entre 15 e 17 anos e está bem acima do peso. Quem conta para a gente detalhes desse projeto é o professor Braulio Henrique Magnani Branco, da Educação Física, né, professor? Isso. Bem-vindo. Obrigado. Professor, é um projeto aberto a toda a comunidade? Isso. É aberto a todas as pessoas, né, que moram, que estão Isso. nessa faixa etária em Maringá, de 15 a 17 anos, ou da região metropolitana de Maringá, que tenham disponibilidade para comparecer, né, à instituição das 5 às 7 ou das 7 às 9 da noite, 3 vezes por semana. E assim, não é aquele que está só um pouquinho acima do peso, né? É interessante o pessoal que está realmente, que passou do... Então, na realidade, a gente tem algumas faixas de corte estipuladas, né? Adolescentes com sobrepeso já estão aceitos no nosso projeto. Uhum. Porém, a gente prioriza adolescentes que estejam bem acima do peso, para a gente poder, né, de fato, tratar, realizar intervenções multiprofissionais com profissionais da educação física, da fisioterapia, da nutrição e psicologia durante até o final do ano. São 16 semanas de tratamento. E o mais legal é que é tudo gratuito, né, professor? Tudo gratuito. Tudo, né, até os exames bioquímicos, as intervenções, atendimentos, né, individuais pelas nutricionistas, né, da instituição, pelos profissionais da instituição, os professores supervisionando todo esse processo. E até quando podem ser feitas as inscrições? Então, até a semana que vem, né, até dia 24/8, pois, né, no dia 25, nós teremos a primeira reunião com os pais para estabelecer toda a normativa desse processo, desse, né, protocolo que a gente vai trabalhar no decorrer do ano. Agora, esse é um assunto que chama bastante atenção, né, professor? Porque parece que cada vez mais a moçada ou está comendo errado, não está fazendo atividade física, e isso acarreta doenças, né? Então, na nossa sociedade, né, atual, aqui no Brasil, 56% de toda a população está acima do peso ideal, né? Ou seja, está com sobrepeso. O índice de massa corporal está entre 25 e 29,9. E cerca, né, de a cada 5 brasileiros, de 1 a cada 5 brasileiros estão com obesidade, tem um IMC acima de 30. Então, é um problema de saúde pública, né? Então, de fato, a obesidade ela já pode ser considerada uma pandemia que acomete, né, desde as crianças até os idosos. E a proposta do nosso projeto, esse ano, a gente estabeleceu como, né, faixa de corte adolescentes de 15 a 17 anos, mas para o ano que vem, a nossa proposta é trabalhar com crianças, com adolescentes, adultos, né, jovens e de meia idade, e também ampliar isso para os idosos. Mas, Interessante. né, agora, inicialmente, a proposta é trabalhar só com os adolescentes. Professor, tem a ver a família, por exemplo, às vezes a criança, o adolescente é gordinho porque a família toda é gordinha ou isso não tem muito a ver? É um aspecto comportamental, tá? A família influencia demais esse processo, tá? Então, os pais têm que aderirem também a essa reeducação, porque é uma reeducação tanto alimentar quanto comportamental e também a prática, né, da atividade física para minimizar esses impactos, né? Hoje, como você tinha mencionado anteriormente, o problema central é a inatividade física, tá? O excesso de alimentos ultraprocessados, né, que são os fast food, até os junk food, que é a comida lixo, né, que se evidencia no dia a dia, até na mídia, as empresas, né, que propagam isso de uma forma muito exagerada. Então, portanto, né, o que acontece? As crianças estão mais sedentárias, estão se alimentando, né, de uma forma muito mais inadequada. Aí a consequência de tudo isso é o excesso de peso e a obesidade. Às vezes, para agradar o filho ou para não arrumar briga dentro de casa, acaba cedendo para a criança comer, vamos colocar assim, essas comidas que não são saudáveis. E fala assim, ah, mas é jovem, não vai ter problema de saúde. Só que não é bem assim essa realidade, né, professor? Já tem
crianças, inclusive, desenvolvendo doenças por causa da obesidade, né? Então, nós temos as doenças crônicas não transmissíveis, né, que são comorbidades associadas à obesidade. Então, desde, né, no início, até na infância, primeira infância, muitas crianças já são o quê? Diabéticas, já são hipertensas, dislipidêmicas, ou seja, tem, né, são os lipídios estão alterados, né, o colesterol ruim está elevado, o colesterol bom está num nível bem baixo. Então, essa é uma situação que deve ser controlada e deve ser trabalhada desde a primeira infância, pois, né, conforme essa criança vai crescendo, ela atinge a adolescência e depois a fase adulta, a tendência é que ela fique mais inativa. E é importante que os pais, vamos supor que não gostem de comer frutas, mas insira para a criança a fruta quando ela é pequenininha ainda, né? Para ela adquirir o hábito. Então, na realidade, não é só até a fruta, são os alimentos in natura, né? Uhum. Todos esses alimentos in natura. Porque você tem que evitar, de fato, os alimentos processados e ultraprocessados, que eles que têm, né, eles apresentam uma caloria que não é, né, benéfica, uma caloria pobre, que ela não tem Uhum. nutrientes, tá? Ela não tem, elas não são ricas, né, em substâncias positivas para essas crianças. Elas vão deixar o quê? Elas vão estimular mais ainda a vontade da criança em se alimentar por doces e por salgados. E se os pais começarem, mesmo que não goste, já colocar para a criança desde bebezinho, vai adquirindo o hábito, né? A criança vai Vai, aprendendo a comer. necessita, né, do estímulo positivo, né? Não daquele estímulo que é negativo. Então, existem várias evidências, até documentários que foram feitos sobre, né, a criança, né, ela dominar o próprio pai, né, a própria mãe. Então, ela fazer o gosto dela prevalecer. Então, isso existe bastante. Mas, em contrapartida, né, deve haver o quê? Uma conscientização dos pais que eles devem ser o quê? Eles devem direcionar a vida dos filhos e não o contrário. Exatamente, porque às vezes acontece assim, ah, mas se eu não der hambúrguer, não come. Não. Não pode ser assim, né, professor? Não, os pais também têm que buscarem, né? Eles vão buscar estratégias para, né, adequar essa dieta, buscar alimentos que sejam, né, satisfatórios, né, do ponto de vista nutricional e não sejam, por exemplo, né, um fast food ou um junk food, pois é até difícil, às vezes, de você tirar isso, retirar da sua criança, do seu filho, porque a evidência, hoje a propaganda, ela está muito agressiva. Então a criança até se tornou um status, ela comer, por exemplo, um alimento, uma bolacha recheada, né? Ela acredita que isso, né, pode inserir ela no convívio diário com as outras crianças, por exemplo, no recreio da escola. Uhum. E assim, tem casos até da criança chegar a doenças muito sérias e até levar à morte, né? Se não Sim. tiver um controle bem certinho, Sim, né? pode acontecer também. Isso pode acontecer. Embora seja menos usual que nos adultos, as crianças podem passar por esse processo também, se isso não for controlado desde a primeira infância. Até, né, existem algumas evidências científicas que indicam que a obesidade pode começar até na vida intrauterina da mãe. Então, portanto, a mãe, enquanto grávida, a gestante, ela deve se cuidar Já também. tem. Isso sim é amor, né, Isso professor? Às sim. vezes dizer não e até, às vezes, ir contra uma comida que de repente a mãe não gosta, mas colocar para o filho porque é saudável, porque vai fazer bem, né? O exemplo, ela vai se espelhar sempre na mãe, no Sim. pai, vai se espelhar em casa. Se dentro da própria casa ela não tiver, né, um espelho ideal, né, no que, né, diz respeito à saúde e qualidade de vida, Fica difícil, né? consequentemente ela não vai seguir. Com certeza. Quem quiser se inscrever, então, como é que faz, professor? Pode ligar aqui na instituição, no ramal 1187, na clínica de nutrição, tá? Que as inscrições estão abertas. Para o pessoal, então, em casa é 3027-6360, ramal 1187. 1187. Senão, qualquer coisa pede para falar na clínica de nutrição, né? Isso. Então, tá joia, professor. Muito obrigada pela sua participação. E depois a gente vai acompanhar esse pessoal para ver como é que está sendo a Tá. evolução. No final do ano a gente pode, né, Mostrar ao pessoal. mostrar essa evolução desse processo de tratamento. Com certeza. Obrigada pela participação e sucesso, Eu que viu? agradeço. Obrigado.